Um padre que pagava o dote das meninas jovens para se casarem. Outro santo que viveu na mesma época de Jesus, é o único contemporâneo, batizou ele nas águas. Um que tem a chave dos céus, comanda tudo. E outro santo que está meio esquecido, mas hoje a gente vai relembrar para você as histórias, as crenças e toda a tradição dos santos juninos. Santo Antônio foi um religioso franciscano que viveu no século XIII, nasceu em Portugal e morreu na Itália, por isso que se chama Santo Antônio de Pádua, de Lisboa. Viveu no século XIII, religioso, franciscano, grande pregador, um homem muito inteligente, a quem São Francisco chamava de meu bispo, porque ele era tão inteligente, né? Versado e conhecia muito as escrituras sagradas, principalmente os evangelhos, que decorou os evangelhos, e chegou o seu biógrafo, São Boaventura, que escreveu a biografia dele, escreve que foi um religioso franciscano também, mas que se tornou bispo, cardeal. Ele escreve que Santo Antônio, se eu perdesse o evangelho, ele saberia o evangelho de cor, porque ele decorou. Então é um santo muito querido, principalmente por causa das pregações, as famosas pregações de Santo Antônio, que converteram muitos hereges, na época chamado martelo dos hereges, da forma com que ele batia assim, na polêmica dos hereges, das heresias da época. Mas um grande santo. Santo Antônio é santo casamenteiro para o povo brasileiro e suas tradições, suas crendices e coisas assim, e por causa de uma questão de dotes que se pagava, os pais pagavam para as filhas casarem. Então o dote é como que você leva a minha filha, eu ainda pago a você, olha que coisa, que situação. Então as famílias precisavam se desfazer dos filhos de casa, porque naquele tempo não existia salário mínimo, não tinha nem com que sobreviver, e mais filhos dentro de casa era mais boca para comer. Então se uma filha casava, diminuía e era bom. Então os pais tinham que dar um dote, que não tinham. Então Santo Antônio ajudou com os posses que tinha, porque ele veio de uma família rica, embora não pudesse usar a riqueza, ele usa a riqueza dele para ajudar as famílias ricas, dando dote a famílias pobres, para que casem as filhas. Daí chegou a nós essa concepção e as pessoas dizendo, então ele ajuda a fazer casamento. São João é o primo de Jesus, é parente de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, aquela quem a Nossa Senhora tão logo soube que ia ser a mãe de Salvador, foi visitar Isabel. E o menino pulou de alegria na barriga de Isabel, já era João Batista, porque Maria saudou e ela disse, quando a mãe de João Batista disse, quando eu escutei tua saudação, um menino pulou de alegria na minha barriga. Bendita és tu entre as mulheres. Então ele cresce, ele vai viver no campo, ele vai viver no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. E lá se preparando, porque ele é o precursor, é o último profeta do Antigo Testamento, e é ele quem aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É quem batiza o próprio Cristo. Ele foi decapitado numa noite de festa, quando o rei Herodes fez uma festa, e uma mulher a quem ele se agradou dançou e ele disse que daria metade do reino. Só que ele prometeu metade do reino, mas a mulher pediu outra coisa, pediu a cabeça de João Batista, porque as palavras de João Batista incomodavam quem vivia erradamente, né? Os injustos, as injustiças, as maldades, e os governantes maus se sentiam incomodados por João, mas ele era muito querido, é o grande profeta, aquele que aponta Jesus Cristo. São Pedro é o apóstolo pescador da Galileia, a quem Jesus convida para o serviço, é irmão do apóstolo também André, e eles juntos são chamados, como os outros dois, para o serviço do Evangelho. Jesus os prepara durante 3 anos, e Pedro se tornou para nós o Papa, o Pai. Jesus Cristo, antes de subir ao céu, confia aos apóstolos a missão, mas a Pedro ele dá as chaves do reino do céu, por isso que a imagem de São Pedro tem 2 chaves. Ele diz, eu te darei as chaves do reino do céu, o que é ligado na terra será ligado no céu, o que desligados na terra será desligado no céu, ou seja, essa união terra e céu, então ele tem autoridade, Jesus Cristo dá a Pedro a autoridade. Mas nesse dia também, vale lembrar que a gente também celebra São Paulo, que ficou um pouco esquecido. É dia de Pedro e Paulo. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, né, o grande evangelizador que escreveu as cartas que nós conhecemos aos romanos, carta aos Coríntios, aos Tessalonicenses, são muitas cartas, e ele é o grande pregador dos povos gentios, que eram os povos, os gregos, as pessoas que não eram do povo judeu. Ele viajou muito naquela região da Ásia Menor, viajando, levando o evangelho, sofreu naufrágio, foi perseguido, foi preso, a sofrimento, morreu decapitado. São Pedro morreu, nós celebramos a morte de São Pedro hoje.
e também a morte de São Paulo, que não foi no mesmo dia, isso não importa para nós. Lembra que, dando a vida, o único que nós celebramos o nascimento é de São João. No dia 13 nós celebramos a morte de Santo Antônio. No dia 24 celebramos a morte de Pedro e Paulo, e no dia de Santo Antônio, no dia de São João, desculpe, nós celebramos dia 24, nós celebramos o nascimento de João. Interessante. É o único depois de Cristo, nós celebramos o Natal, que é o nascimento de Cristo, o nascimento da mãe do Salvador e o nascimento de João Batista. Só esses. Todos os outros nós só celebramos a morte, porque é a vida nova. Por que a morte? Porque para nós é o nascimento, é a vida nova que começa e eterna. Mas eles são tão importantes porque nós celebramos o nascimento de Cristo e sua morte salvadora. Nós celebramos o nascimento da mãe de Cristo, Nossa Senhora, e celebramos a sua subida ao céu. Ela não morreu, ela dormiu. Então subiu ao céu. E nós celebramos o nascimento de João Batista e a sua morte, que por sinal é no dia do meu aniversário, 29 de agosto. Olha, então eu celebro com muita alegria esse grande profeta, São João. Você já conhecia a história de alguns desses santos? Eu, particularmente, me surpreendi muito com Santo Antônio, viu? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa matéria e não esquece de se inscrever no PCN.